Bom, boa tarde. Sou Maria Raquel, sou antropóloga, professora da UERJ e coordeno o Residual Lab, que é o laboratório de pesquisa sobre esse tema dos resíduos. E minha relação com essa temática começa em 2010, quando eu acompanhei lá em Jardim Gramacho, com os catadores, o trabalho, toda a luta em prol, do que culminou com o encerramento, do aterro de Jardim Gramacho, em meio a 1.700, pelo menos, catadores. Foi lá que eu conheci o Tião, conheci a Glória, conheci o pessoal da Cândido, das outras cooperativas, e desde então eu me debruço, sobre essa questão. Então, eu queria iniciar saudando a Defensoria por conta dessa iniciativa tão importante, não apenas para os catadores e catadoras do Estado do Rio, mas para as próprias cidades e suas possibilidades de futuro. Isso porque os catadores, além de exercerem uma função de extrema relevância para a gestão ambiental das cidades, apresentam também um projeto específico, de desenvolvimento para a sociedade, fazendo dos resíduos um instrumento para essa transformação. Os catadores, sempre foram e continuam sendo os atores fundamentais da gestão de resíduos e da reciclagem no país. Apesar do trabalho na informalidade, em condições precárias, nas ruas e lixões, enfrentando condições insalubres, riscos de saúde, despendendo exaustivo esforço físico em meio a condições climáticas adversas, foram justamente esses trabalhadores mais sacrificados e explorados os responsáveis pela formação e consolidação do mercado da reciclagem no Brasil. No entanto, o bônus e o lucro desse grande mercado não chegam àqueles que são os principais responsáveis pela geração dessa riqueza, atuando na base dessa cadeia industrial da reciclagem, de modo ultrajante, catadores muitas vezes não chegam nem mesmo a receber pelo serviço que prestam para o benefício ambiental, social e urbano de toda a população e de toda a cidade. Essa situação contribui para a marginalização e exclusão social dos catadores, o que termina por reproduzir e perpetuar desigualdades sociais estruturais do país. O fundamento que justifica essas práticas está calcado no preconceito, no estigma, no racismo, que atravessa toda a nossa formação social e também está enraizado nas mentes e nas práticas cotidianas. O estigma, o racismo ambiental, também vem de uma compreensão equivocada sobre os catadores e sua atividade. Pelo fato de muitos deles, muitas vezes, não terem formação e grau de escolarização elevado, julgam que também não têm conhecimento e pensam que a realização do trabalho de coleta se explica unicamente pela necessidade de sobrevivência biológica. No entanto, como eu tenho insistido em minhas pesquisas e minhas publicações, os catadores possuem, sim, um conhecimento sensível proveniente da experiência concreta, de um saber prático em relação a, por exemplo, uma dezena de materialidades plásticas e suas características que eu, doutora com formação acadêmica, não possuo. Esse conhecimento desenvolvido pelos catadores deve ser reconhecido, pois é o que torna o serviço realizado por eles altamente especializado. Tenho enfatizado que a gestão de resíduos exercida pelos catadores e catadoras tem características específicas. É uma gestão bastante capilar, tendo por isso um resultado eficaz, sendo uma triagem muito mais fina, sobre a qual se tem mais controle do que muitas vezes é realizada por grandes maquinários em escala industrial. Não tem. O estigma e o racismo contra os catadores sustentam práticas e situações injustas nas quais se normaliza uma enorme discrepância entre valores recebidos por empresas privadas terceirizadas e organizações de catadores para a realização do mesmo serviço de coleta prestado. E eu me pergunto por quê. Por isso, insisto, catadores não são o problema, mas a solução. Devem receber de modo justo e com equivalência ao que se paga para empresas privadas em contratos no mercado, porque realizam um serviço especializado fundamental para a sociedade. Mas, para isso, os catadores e suas organizações precisam de suporte. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305, de 2010, previu o fechamento dos lixões e a formalização do trabalho dos catadores por meio da atuação em cooperativas e associações como operadores prioritários da gestão de resíduos, através de contratos e convênios com prefeituras, o que vimos que é uma realidade praticamente inexistente. No entanto, a realização da política segue sendo um desafio. O ônus da política não pode recair sobre os catadores,
que, ao terem que exercer o trabalho nas cooperativas, enfrentam dificuldades como significativa queda dos rendimentos, custos legais e jurídicos da formalização, dificuldade do acesso aos materiais, além de verem o trabalho incorporar as dimensões administrativas, organizativas, além das econômicas e políticas. É apenas com suporte na estruturação mais ampla desse sistema inclusivo de coleta seletiva, com organizações de catadores integrando os sistemas de logística reversa com prioridade, que as soluções reais e justas podem ser encontradas. Por isso, reitero, né, que os catadores não podem arcar com ônus, enquanto um conjunto de empresas poluidoras que colocam diariamente milhares de embalagens plásticas no mercado e no meio ambiente seguem se beneficiando com lucros exorbitantes. O problema vai muito além da situação dos catadores, afetando cada um de nós. Se tomarmos apenas a questão dos resíduos plásticos, gerados em grandes medidas por embalagens de uso único, apesar desses materiais durarem mais de um século no meio ambiente, né? Em termos globais, o consumo de plástico superava 260 milhões de toneladas por ano só na primeira década do século XXI. Esses números se intensificam, né? Causando efeitos para o meio ambiente, para a saúde da população e para a gestão da cidade, são cada vez mais visíveis, né? Então, o fenômeno dos microplásticos, que constitui 92% de todos os plásticos que flutuam nos oceanos do mundo, né? É um exemplo. A Baía de Guanabara, hoje, né, é o ambiente com águas superficiais mais contaminadas por microplásticos no mundo. E estudos mostram a presença de microplásticos nas nuvens, nas placentas humanas, né, em todas as superfícies terrestres, com efeitos diversos para os corpos e ecossistemas. Todo esse dano ambiental é perpetrado por grandes empresas que seguem ano após ano obtendo os lucros, na medida em que deixam o ônus de suas atividades para a população, para a sociedade e o meio ambiente. As soluções reais dificilmente irão partir voluntariamente dos atores econômicos que causam o problema e se beneficiam dele. No debate público, a ideia de economia circular tem se popularizado, mas a discussão em torno da reciclagem segue uma tendência de basear a busca de soluções nos meios corporativos. Então, são as conhecidas práticas de greenwashing, já vou concluir, né? Greenwashing, o que é? É uma maquiagem verde, né? Através das quais as empresas lançam mão de discursos e iniciativas sustentáveis apenas como estratégia de marketing para a continuidade de suas atividades poluidoras sem ônus para seus negócios. Então, a política nacional, né, prevê como um de seus princípios o poluidor pagador, o protetor recebedor. As indústrias que colocam anualmente milhares de toneladas de embalagens no mundo, com todos esses impactos socioambientais, devem pagar pela poluição causada e assumir a responsabilidade pelo ciclo de vida dos resíduos gerados por suas atividades. A política nacional também reconhece e define o resíduo sólido como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Então, o resíduo carrega essa ambiguidade, né? Ele pode ser objeto contaminante, gerador de poluição e destruição ambiental, contribuindo para desastres cada vez mais frequentes gerados pelas mudanças climáticas, como também pode ser um instrumento de transformação social, um bem econômico que promove cidadania e gera trabalho. É nesse sentido, para concluir de verdade, que as propostas dos catadores de coleta seletiva inclusiva de embalagens pós-consumo carregam um projeto específico de desenvolvimento para a sociedade e para o futuro das cidades. Eles propõem e são os atores mais indicados para operar essa solução, fazendo dos resíduos um instrumento para a construção de uma sociedade menos desigual, menos racista, menos degradada. Então, a gente pode, com os catadores e catadoras, imaginar e advogar por uma economia circular popular, inclusiva, justa, que seja exercida pelos atores que historicamente ocuparam tais papéis e que conhecem na prática e têm o saber especializado para isso. Mas, para isso, é preciso suporte, apoio e incentivo do Estado, das leis, da sociedade, de todos. Só assim podemos fazer dos resíduos não um problema, mas uma solução para combater a pobreza, o desemprego, as desigualdades sociais, socioambientais, urbanas. Solução que parte do protagonismo dos próprios catadores, que com incentivo, valorização e oportunidades podem ser os agentes que contribuem para uma sociedade e um país não apenas ambientalmente mais sustentável, como socialmente mais justo, inclusivo e democrático.
É isso, muito obrigada. Obrigada.